Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs do nosso querido solar, é com muita alegria, e hoje eu vou estampar aqui um sorriso mais contundente, mais efetivo, que eu recebi algumas observações na última reunião, de que eu estava com o rosto, o semblante um tanto quanto abatido, parecendo estar até um pouco adoentado. Como graças a Deus não é o caso, é melhor que eu faça, que eu cumpra essa tarefa tão abençoada, que é a tarefa da explicação do Evangelho, de maneira a demonstrar a minha felicidade e a minha alegria em fazê-lo. Portanto, meus irmãos, dando continuidade aí aos estudos já iniciados pelo nosso querido companheiro aí, irmão Evandro, que também nos explicou aí o capítulo 5º, item 6º aí do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como a pergunta do Livro dos Espíritos, eu quero começar essa minha participação lembrando aqui uma frase de Santo Agostinho, e que os irmãos fixem bem essa frase de Santo Agostinho, o grande continuador dos ensinos de Jesus na Idade Média, o grande sábio cartaginês que conseguiu, numa existência, promover a sua transformação. Ele reencarnou dentro de uma existência, aproveitou a sua existência para se transformar num dos pais da Igreja de Jesus. Então, meus irmãos, Agostinho nos falava que a fé é o remédio seguro para o sofrimento. Então, tenhamos fé. Temos a certeza e a convicção de que nós não sofremos sozinhos, de que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte, de que Jesus vela por nós em todos os momentos da nossa vida, dando cumprimento a uma lei divina, de que os filhos do Altíssimo estão fadados à felicidade. A felicidade está destinada a todos nós, desde que a queiramos abraçá-la, persegui-la, encontrá-la, estarmos diante dela e reconhecer a oportunidade de estarmos diante dela. Então, meus queridos irmãos, não é por outra razão que Jesus, de acordo com os registros de São Mateus, no capítulo 5, versículos 6, 7 a 10, ele nos lega o sermão das bem-aventuranças, e no capítulo especial aos aflitos, ele traz uma mensagem toda diferente, toda especial, dizendo-nos, porque todos somos aflitos em alguma medida aqui na terra, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, porque serão saciados. Os sequiosos de justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. São palavras de Jesus. E com elas nós iniciamos o nosso estudo abençoado dessa tarde, ou damos sequência, na realidade, né? Nosso estudo abençoado desta noite, gravado na tarde dessa terça-feira. E nós verificamos que nos itens anteriores, muitos males que nos buscam são consequências dessa própria vida que nós nos encontramos. São males que dizem respeito à nossa atual existência. São males que são consequência das nossas atitudes equivocadas, dos nossos desvios de conduta, do pouco aproveitamento das lições superiores da vida, que nos fazem muitas vezes castigar os nossos corpos, castigar os nossos familiares, castigar os nossos amigos, castigar e desconhecer as oportunidades abençoadas que nos são entregues ainda nessa vida, e por causa de tudo isso, ou de parte disso, nós sofremos. Mas existem sofrimentos que não são decorrentes dos nossos equívocos atuais. Existem situações que nós não conseguimos explicar a partir dessa vida, a partir dessa oportunidade. Existem sofrimentos que são
decorrentes de algo que nós não conseguimos reconhecer nessa existência. As fatalidades, os acidentes, as doenças de nascença, as deformidades de toda ordem, as desigualdades imensas da sociedade com a qual nós convivemos, porque uns na favela, outros nas mansões, porque uns com intelectualidades imensa, outros nécios, porque alguns irmãos que parecem, tudo parece florir para eles, outros só colhem espinhos. Ou seja, se nós não temos as explicações nessa vida, nós precisamos buscá-las nas vidas anteriores. E esses contrastes, essas diferenças, essas aparentes injustiças que nós encontramos, essas diferentes sortes, às vezes dentro de uma mesma família, né? Especialmente em relação a crianças, nenhuma filosofia conseguiu explicar até hoje. Nenhum intelectual conseguiu dar a explicação exata para essas situações. E nem nenhuma religião, nem nenhuma crença poderia até consolar, falar da fé, exaltar as esperanças a partir da crença imorredora e insuperável em Deus. Mas isso está presente nos corações já amadurecidos. A capacidade de ter fé em Deus estava presente em Jó, em Gesiel, criaturas que não tinham ouvido falar ainda de Deus a partir das explicações do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que já tinham a figura do Criador incrustadas em suas almas, fruto de experiências abençoadas, também de vidas anteriores. Até aí está a explicação da anterioridade das existências. Mas, meus irmãos, esses problemas que nenhuma filosofia pode resolver, que nenhuma religião pode explicar, foram desvendadas a partir do ano de 1857, quando Jesus encaminha um consolador aqui no mundo, através de um sábio, de um professor francês, que dedicou uma parte da sua vida, já a partir da maturidade, a entrar em contato com os espíritos, a compreendê-los, a indagá-los e a receber deles lições que seriam reunidas em livros diversos e que nos trariam os esclarecimentos a respeito dos nossos penares, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas desditas, que explicariam todas essas diferenças que tantas e tantas criaturas tentam entender e não conseguem. E pior, às vezes se revoltam contra Deus. Mas a dor, a provação, a aparente prosperidade dos maus, a aparente passageira prosperidade dos maus, encontram explicação nas vidas passadas. E o codificador traz, então, para o conhecimento das criaturas humanas, aquilo que Jesus já havia nos ensinado em diversas passagens, sobretudo naquela que tivemos oportunidade um dia desses aí de estudar, que foi no seu memorável diálogo com o rabino em Jerusalém. E esse rabino não compreendeu efetivamente o estudo da reencarnação. Quando então o mestre, ao dizer à humanidade que era necessário nascer de novo para poder ir até ao reino de Deus, ao reino dos céus, Kardec se utiliza da ação dos continuadores do ensinamento de Jesus aqui na Terra, que são os espíritos iluminados, os espíritos que já compreenderam as verdades do Cristo e as leis de Deus, e nos trazem a lei da reencarnação
para que nós possamos, então, de uma maneira muito clara, compreender o porquê que nós precisamos vir diversas vidas para podermos evoluir, para podermos aprimorar, para podermos crescer, para eliminarmos os males que inadvertidamente causamos, especialmente ao nosso próximo ou à lei de Deus. Então, meus prezados e queridos irmãos, uma vida para nós agora está claro que é muito pouco tempo para que nós possamos corrigir os defeitos, as deformidades e para que nós possamos pagar tudo aquilo que de ruim, que ao longo de muitas e muitas existências nós praticamos. Quantas e quantas ofensas às leis divinas nós não praticamos ao longo de muitas e muitas vidas? Quantas e quantas ofensas às leis divinas nós não praticamos nessa vida? Portanto, meus prezados irmãos, quando nós passamos por sofrimentos ou constatamos determinados sofrimentos que não podemos compreender de uma maneira muito clara, é porque esses sofrimentos encontram explicações em vidas anteriores, em deslizes cometidos em vidas anteriores. É preciso que compreendamos, e a partir de Kardec a gente obtém essa compreensão, esse entendimento, que cada existência que nós passamos aqui na Terra é um capítulo de um seriado de centenas, milhares de capítulos e de anos que nós vivenciamos aqui neste e em outros planetas, né? E o reencontro de histórias, de tanto boas quanto ruins, o reencontro com pessoas, a vivência de determinados fatos, seja no trabalho, seja em casa, seja em quaisquer situações em que nós nos encontramos, em verdade cumpre muitas vezes a programação que nós mesmos fizemos antes de nos reencarnar, para podermos então enfrentar essas dificuldades que nós geramos para nós e para terceiros em vidas anteriores. E esse reencontro de problemas, de dores, de sofrimentos, de decepções, de limitações, tudo isso foi criado por nós mesmos há muitos anos, há muitos séculos atrás. E isso nos busca, essas situações nos buscam agora, porque esse é o momento em que nós estamos em condições de suportá-las. Evidentemente que nós já vivenciamos muitos problemas em vidas anteriores, né? Nós temos nos romances espíritas histórias fantásticas de irmãos que precisaram muitas reencarnações para poderem se transformar em campeões do amor, do cristianismo, dos ensinos de Jesus. Né? Nós temos histórias, por exemplo, como de Joana d'Arc, né? Que é a última reencarnação conhecida do discípulo, né? Do apóstolo Judas Iscariotes. Nós temos as reencarnações que o próprio Emmanuel conta, né? Em seus livros, logo após a passagem dele aqui na Terra como grande senador Públio Lentulus, senador dos romanos. Então ele vem como escravo, ele vem como padre, né? Ele vem como sacerdote, para promover o seu próprio aprimoramento, o seu próprio crescimento, promover o seu caminho até a angelitude, para que ele pudesse hoje estar em condições de ajudar a Jesus a legar à humanidade esse Consolador prometido, porque também Emmanuel faz parte da falange do Espírito de verdade. Portanto, meus queridos irmãos, é por esta e outras razões que nós encontramos tanta resignação em determinados irmãos aqui na humanidade, né? Irmãos que sofrem. Eu lembro sempre dos nossos irmãos nordestinos. E lembro muito também dos nossos queridos irmãos aqui do Solar,
companheiros antigos que frequentaram aqui, e que sempre, apesar dos sofrimentos deles, eles sempre tiveram uma palavra de resignação, de fé, uma palavra até de consolação para nós, uma palavra de absoluta confiança e um sentimento de absoluta... uma palavra de concordância e um sentimento de confiança em Deus, apesar das dificuldades que eles tinham. A gratidão que eles exteriorizavam na hora de receber um pão, um prato de sopa, um remédio, um calçado, né, ou alguns mantimentos, expressam exatamente essa gratidão em Deus, e de suas bocas sai um Deus te ajude, mas cheio, impregnado de tanta bondade e de tanto agradecimento, que nós só podemos acreditar que são irmãos que vêm sendo preparados em vidas anteriores, às vezes em sofrimentos maiores, e chegam aqui nessa existência, apesar das limitações que eles estão passando, mas têm a possibilidade e a bênção de encontrar um solar na vida deles. Isso acontece conosco também, meus irmãos. Nós somos impregnados de defeitos do passado, e aqui eu falo especificamente por mim. Observando minhas tendências, eu sei quanta coisa errada eu já fiz no passado. E, no entanto, eu tive a bênção de nascer filho do Sr. Euler, filho da Dona Rosália, e ser criado dentro da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E ainda assim, temos o risco imenso de um fracasso. Deus é misericórdia, meus irmãos. Deus não nos abandona jamais. E a doutrina espírita nos foi trazida por misericórdia divina, porque bastava seus ensinamentos. Esse sermão das bem-aventuranças, meus irmãos, daqui 500 anos, quando nós estivermos já evoluídos, nós nos tornarmos anjos, se Deus quiser, nós vamos estar pregando para os outros irmãos menos esclarecidos o sermão das bem-aventuranças, relembrando Jesus. Só que aquilo vai estar impregnado de emoções, de amor, de sentimentos que nós vamos nutrir naquela oportunidade, e nós vamos conseguir consolar esses nossos irmãos lembrando Cristo. Mas Jesus é tão bom, ele é tão absurdamente bom, para usar um termo bem hiperbólico, vamos dizer assim, que ele nos mandou ainda um consolador. Bastava o Cristo para nos consolar, mas ele dizia assim, olha, vocês não vão me compreender, mas eu continuarei acreditando em vocês, eu vou mandar um consolador para vocês, que estará convosco para toda a eternidade. E vem o Evangelho segundo o Espiritismo, relembrar tudo aquilo que o Mestre nos prometeu, né, e nos ensinou, e ainda nos esclarecer, mas também nos consolar. Jesus fala assim, eu vou mandar uma ciência. Ele não falou assim, eu vou mandar uma filosofia para vocês que vai ser uma beleza no futuro. Eu vou mandar uma ciência para vocês que vai ser uma maravilha. Vocês vão aprender tudo que vocês não conseguiram aprender aqui comigo. Jesus não falou assim. Ele falou assim, eu vou mandar um consolador. Porque ele já sabia de antemão que nós seríamos herdeiros dos nossos equívocos e por causa disso nós sofreríamos. Então ele já fala, olha, eu vou mandar um consolador para que vocês sofram, mas com consolação. Para que vocês compreendam a justiça de Deus, mas que vocês também sejam consolados. Então a doutrina espírita, ela é esclarecimento, nos falando das heranças que todos nós temos, do que fizemos de bom e de mal em vidas passadas, mas a doutrina espírita também é consolação. Ela esclarece e aclara a justiça das nossas aflições, mas ela também nos consola através das palavras e das promessas de Jesus, no sentido de que não estamos sozinhos no nosso sofrer. E é por essa razão, meus irmãos, que eu repito aqui mais uma vez, nesse nosso encontro virtual. Espiritismo sem Jesus é apenas mais uma seita. Muito interessante, muito bonita, muito lógica, mas só isso. É por isso que nós temos que estudar o Evangelho no solar. É por isso que jamais nós devemos ceder à tentação de tirar o Evangelho das nossas cogitações.
de tirar a boa nova de Jesus das nossas conjecturas e das nossas reflexões. Porque sem Jesus nós não somos nada, nós somos caos, meus irmãos. É o Cristo que, acreditando em nós esse tempo todo, nos amando profundamente esse tempo todo, é que nos envia uma doutrina como a doutrina espírita para nos dar explicações a respeito dos nossos sofrimentos, das razões da nossa dor, né? Então, nós temos o Pai que escala o tempo todo, e só a doutrina espírita é capaz de explicar isso. Jesus, Deus escala o tempo todo, Deus através dos seus emissários, escala o tempo todo espíritos para ficarem ao nosso lado, para ajudarem os encarnados, e esses espíritos se colocam nas condições de anjos, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos carregam, que nos ajudam, que nos consolam, que fazem quase tudo por nós, que nos curam, porque Jesus prometeu que nos consolaria, mas ele fez ainda mais, ele prometeu que nos auxiliaria também. E estão aqui os nossos anjos de guarda. E no Livro dos Espíritos, numa questão muito interessante, que a espiritualidade dá detalhe de como que é, meus irmãos, esse amparo. Vejam só, questão 491. Qual a missão do espírito protetor? Perguntou Kardec ao Espírito da Verdade. A de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pelo caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E na questão 492, Kardec pergunta assim: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Ô meus irmãos, mais consolação que isso é impossível. Temos a convicção de que nós temos um amigo espiritual ao nosso lado, nos auxiliando. O que nós precisamos fazer é um exercício de identificação e convivência. Esse exercício de identificação e convivência nós fazemos através de algumas maneiras. Primeiro, o hábito da oração. Segundo, o hábito da vigilância, de afastar de nós os maus pensamentos. Terceiro, o ato da reflexão. Oração, vigilância, reflexão e meditação. Nós ampliamos o nosso contato com esses nossos amigos espirituais, esse pai que está junto de nós, querendo nos auxiliar. E às vezes é até um pai mesmo, de outras existências. Ou quem tem maior merecimento é uma mãe, que foi nossa mãe em outras vidas, em outras existências, né? Então Deus abençoa todos os seus filhos, colocando anjos ao lado deles. Isso é de uma consolação profunda. Nós não estamos sozinhos. Em hipótese nenhuma das nossas vidas, nós estamos sozinhos, né? E eu lembraria, meus prezados irmãos, que a passagem que nós nunca esquecemos quando falamos em bem sofrer, que é um atributo de muitas pessoas que sabem da razão do sofrimento, ainda que não conheçam a lógica da doutrina espírita, mas dentro de seus corações sabem que elas não estão sozinhas, né? E nós lembramos como símbolo de bem sofrer, que é obtido através da escora da paciência. Voltamos ao Velho Testamento e vamos até o livro de Jó, né? Que passou para a humanidade como sendo o símbolo maior da paciência e da resignação. Que era uma criatura que tinha haveres, tinha poder, tinha uma família abençoada e de repente perdeu tudo, inclusive a família. Foi viver sozinho num catre e perdeu a saúde por fim. Mas não perdeu a paciência, não perdeu a fé em Deus. Como diz aqui Santo Agostinho, a fé é o remédio seguro para o sofrimento. Jó não perdeu a fé em Deus.
E ele dizia: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servo. Meus irmãos, a história de Jó, quando a gente está assim, já um pouco mais consciente das nossas falhas, dos nossos... E consciente da bondade de Deus, a história de Jó nos traz as lágrimas. Porque ela é linda. É um lindo capítulo do Velho Testamento que trata da paciência e da fé, né? E essa tolerância, essa fé abençoada, que o espírito de Lacordaire, que mesmo nesse capítulo, no item 18, né, ele nos ensina que Jesus, no sermão das bem-aventuranças, prometeu para aqueles que soubessem sofrer. Ou seja, se nós tivermos uma paciênciazinha com os nossos sofrimentos, compreendendo que tem outras pessoas que sofrem mais que nós, apesar dos sofrimentos, empregar o nosso tempo para ajudar outros irmãos, fazer das nossas orações um cântico de agradecimento a Deus de nos ter dado a oportunidade de uma vida, e a doutrina espírita nos ensina isso. Nós tivemos a oportunidade e a bênção de uma vida aqui na Terra para podermos pagar alguns males terríveis que nós cometemos aí para trás e que já conseguimos superar aqui nessa existência. E nós vamos saber disso mais adiante, quando, se Deus quiser, nós estivermos no mundo espiritual e nos for dito assim pelos Espíritos: Euler, você não melhorou muito não, mas melhorou alguma coisinha. Então você já está pronto, porque você não fez mais isso, aquilo outro, você já está pronto para vir numa próxima vida. Você vai sofrer mais um tiquinho, porque você ainda precisa de provas. Mas você vai sofrer menos, meu caro, porque você já conseguiu superar algumas dificuldades, tendo fé em Deus e esperança, sobretudo, em sua misericórdia, né? Lacordaire nos fala, por isso, da esperança operosa, né? Na misericórdia e na justiça de Deus, que alcançam de maneira muito mais eficaz aqueles que estão trabalhando, mesmo apesar dos sofrimentos que passam, né? Então, meus queridos irmãos, a fé é o remédio seguro para os nossos sofrimentos. Tenhamos fé em Deus. Tenhamos a convicção e a certeza que o Pai está sempre junto de nós. A esperança e a certeza que, segundo Neio Lúcio, uma mãe um dia teve para poder segurar a barra da sua família, das dificuldades que sua família passava. Ela perdeu seu marido lhe deixou imensas dívidas, filhos jovens ao seu lado, para que ela cuidasse. E essa mãe, vamos ver o que essa mãe fez? Vou ler para vocês aqui no livro Jesus no Lar, uma página cujo título é A Bênção do Estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe, o discípulo, afiançou, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deve aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André, a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Às vezes, diante de um problema, a gente tem que ter o cuidado para não chegar para o irmão que está sofrendo e falar: meu amigo, você está sofrendo é porque você merece. Você está sofrendo é porque você fez coisa muito ruim em outras vidas. Não, meus irmãos. Nós precisamos sim da franqueza, mas a franqueza, como diz Emmanuel, ela precisa estar temperada com a doçura. E ele ainda nos ensina nos traz a seguinte frase: nem a doçura em excesso que afasta a confiança, e nem a franqueza em excesso que afasta a simpatia, né? Essa é
vamos dizer assim, uma regra de viver que nós precisamos adotar. E veja que bacana, né? Nem a doçura em excesso que afasta a confiança. Tem pessoas que tratam a gente com tanta doçura, assim, é excessiva. Você vê que aquilo não é muito sincero. E a gente fica com o pé atrás. Mas nem a sinceridade, a franqueza, né? Em excesso que afasta a simpatia. Tem pessoas também que só sabem ser francas, né? Elas não sabem consolar. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, né? Nessa nossa existência. Então, Jesus contou, vendo essa discussão lá entre os discípulos, entre Felipe, entre André, etc. Jesus contou. O devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhe restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Espera aí, meus irmãos, que eu vou acender uma luz aqui que eu estou custando enxergar. Ai, que bênção. Agora está melhor. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou, abraçando uma pequena caixa de madeira cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadíssimas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de uma grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo em valoroso trabalho de colaboração. E com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível, ou seja, com insuperável carinho. Sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras do rei Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome
a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios, dos maus. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indefinível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, findo a ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim, não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espesiemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus disse de forma muito clara: e eu vos mandarei o Consolador, e ele ficará convosco para toda a eternidade. Esse Consolador abençoado, que nos alegra os corações, nos momentos de estudo, nos momentos de reflexão, que nos consola, que nos enche a alma de esperanças, nos momentos de dificuldade, em que nós deitamos e acreditamos que aquele problema que nós estamos vivendo não vai ter solução. Vai ter sim, meus irmãos. Vai haver solução. Porque nós temos um pai ou uma mãe ao nosso lado, nos ajudando, nos relembrando os compromissos do passado, nos auxiliando nas nossas decisões, nos mostrando novos caminhos, nova jornada, que até então não estávamos vendo, nos dando explicações claras a respeito de situações passadas, nos mostrando os escaninhos da nossa memória temporariamente esquecida, situações que vivenciamos lá atrás, para podermos encontrar a solução justa para determinados problemas. E esses companheiros abençoados, que, como nós vimos aqui na resposta da pergunta 491 do Livro dos Espíritos, estão permanentemente ao nosso lado. É como se Deus destaca eles ao nosso serviço. E nós ainda queremos queixar de Deus, meus irmãos. Nós ainda vamos imaginar que Deus nos abandonou, que Deus nos relegou à própria sorte. Nada, Deus nos relegou às suas bênçãos e entregou à nossa disposição as suas leis, para que nós as observássemos e o compreendêssemos a partir delas. E ele é, acima de tudo, amor, justiça e misericórdia. Meus irmãos, muito obrigado. Espero que minha imagem hoje esteja um pouco melhor. Confesso para vocês que estou muito feliz no dia de hoje por estar aqui com vocês, cumprindo aí em alguns minutinhos do meu dia essa abençoada tarefa aí da explicação do Evangelho, viu? Eu desejo muito que todos vocês estejam felizes, estejam em seus lares, ou eventualmente trabalhando, como às vezes eu tenho que fazer, mas estejam muito protegidos pelo anjo da guarda. Vamos todos, depois desse nosso breve encontro e ao longo da oração que vamos terminar fazendo, vamos lembrar aqui do Brasil, vamos lembrar dos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão sofrendo, mas vamos lembrar com amor e com carinho, com esperança. Vamos pedir a Jesus que continue amparando as nossas vidas, amparando o Brasil, essa pátria abençoada, esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho, que um dia nos albergou, espíritos viajantes de muitas empreitadas fracassadas, e que nos aportamos aqui nessa terra de Santa Cruz, que recebeu a doutrina espírita sob as bênçãos do Cruzeiro do Sul e transformou a doutrina espírita não apenas no hino de esclarecimentos às nossas dúvidas, mas na representação clara e cristalina da promessa do Cristo de que nós estaríamos consolados. Um grande abraço e façamos a nossa oração de encerramento.
meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação. Põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-nos forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo o espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e amor sem fim. E com esta rogativa, feita dos nossos corações ainda cheios de defeitos, mas já repletos de agradecimento a Deus e a Jesus, nosso Mestre amado, nós encerramos o nosso encontro dessa noite na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos guias e benfeitores espirituais da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, nós encerramos mais uma reunião de estudos na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja.